Esta é mais uma produção do Grupo Socorrista Itaporã. Abra seu coração e se ligue com Jesus. Boa noite a todos novamente. Meu nome é Walter. Sejam bem-vindos à Casa de Itaporã. Hoje, de forma diferenciada, nós estaremos fazendo um trabalho coletivo. Uma das coisas mais impressionantes que nós temos na vida, e todos nós, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, sabemos, é que nós fazemos no transcorrer da nossa vida algo que é uma das coisas mais difíceis. Que é ser diferente do que a gente é. Porque é muito complicado a gente querer ser diferente do que a gente é. Porque exige esforço ou não. Todo dia se levantar e saber que máscara vai vestir. Não é difícil? Hoje eu vou sorrir, hoje eu vou chorar. Eu costumava dizer que quando eu tinha o telefone, há muitos anos atrás, então de repente eu liguei para uma companheira e a companheira atendeu. Quem fala? Eu, pelo amor de Deus, né? Eu falei, é o Walter de Itaporã. Oi, Walter. Eu fiquei imaginando a máscara plim-plum. Não é verdade? Quer dizer, por quê? Porque a gente, na verdade, busca de algum jeito entender a nossa existência. Por que a gente está num planeta? Por que a gente tem todo um movimento na vida? Fazemos muitas coisas que quase todo mundo faz. Levantamos de manhã, trabalhamos, xingamos o trânsito, falamos bem da nossa sogra, falamos bem do nosso genro, não vemos a hora que chega o Natal para a família estar toda junta. Não é assim? Mas no final é o que faz a gente ter vida, é o que faz a gente viver. E a espiritualidade nos olha de uma forma diferente do que a gente se vê. E mais do que ninguém, o Espiritismo, numa das respostas mais curtas que ele tem no Livro dos Espíritos, diz o seguinte, na pergunta 625. Kardec pergunta, quem pode ser nosso guia e modelo na Terra? Eles não fazem um discurso grande, é simples, vede Jesus. Simples, não é simples? Se você vê Jesus, você não precisa ter máscaras. Por quê? Porque ele vai falar para você o seguinte, você é luz. Você é luz. Só que quando ele fala você é luz, nós temos uma dificuldade, né? Porque ele fala assim, essa tua luz você não pode pegar e colocar a candeia embaixo do alqueire. E o que é isso? Eles podem ter facilitado, né? Então eu vou explicar um pouquinho o que significa essa candeia, não colocar a candeia. A candeia era que nem uma lamparina que tinha uma vela. Então ninguém pega isso e coloca debaixo do alqueire, que era um cesto de colocar os pães. Agora vocês já sabem. Meu amigo era muito inteligente. Então, okay? O que ele quer dizer com isso? Que se você tem uma qualidade, se você tem um talento, por que você quer ter o talento dos outros? Não é mais difícil? Se você pode ser feliz com aquilo que você é, por que a gente insiste em querer ter algo que a gente não tem? Porque a inveja, o egoísmo, é tão predominante ainda na vida da gente. Porque isso faz parte da nossa evolução. Não se preocupem, vai piorar. Vai, para melhorar. Eu perguntando para um companheiro que trabalha na parte da astronomia, né? Com os planetas, estudos e tal, profissional da área, eu falei assim, como que vai ser esse negócio? O universo está expandindo? Ele falou, não. Agora eles descobriram que ele não está expandindo, ele está reduzindo. Vocês não, parece café, sabe café? Um dia faz bem, outro dia faz mal.
ovo, abacate. Abacate com leite faz mal. Isso era na época dos escravos, para os escravos não comer o leite, porque eles ganhavam leite e pegavam a manga, né? A manga, o abacate também. E quando essas coisas acontecem, vocês perceberam que tem sempre alguém para nos corrigir? Assim é a vida. Você sempre terá alguém para te dizer o caminho certo, sim ou não? Por isso que eles foram inteligentes, né? Ao falar, vede Jesus. O livro que nós estamos estudando, e terminamos, que é de Hamed, o Espírito, que é muito gostoso, né? As obras dele são muito boas, ok? Que chama-se Na Busca do Melhor, e que a gente procura ter esse trabalho de estudo. Ele pega o Evangelho segundo o Espiritismo e ele vai falar sobre esse tema, ser agente. Me faz uma coisa simples, olha para o lado e fala assim, prazer, eu sou fulano. Gente já está se abraçando, é só para se apresentar, gente. Vocês já estão trocando receita, calma. Até aí tudo bem, né? Não é? Tudo bem até aí? O problema é quando vem a pergunta, você está bem e o que você faz? Aí começa. Aí o que a gente deixa de ser. E aí começam as polêmicas, né? Se você torce para um time, se você tem outro modelo político, aí a religião, e aí você já julga as pessoas. Por isso que no Evangelho, quando ele está estudando isso, ele tem uma frase muito legal, que ele pega do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente não coloque a luz abaixo, não coloque a candeia para tampar, no seu capítulo 24, ele pega um item que diz o seguinte, olha que interessante, a coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens como algo muito importante, porque há mérito em afrontar os perigos, sim ou não? A coragem de dizer o que você pensa. Por isso que muitas vezes nós não dizemos o que a gente pensa. Muita gente fala, o que você quer ouvir? Se é para agradar, então eu falo o que é para agradar. Se é para contrariar, eu prefiro não falar. Por isso que eles dizem que há muito méritos em afrontar os perigos. Que perigos? Aquilo que você está envolvido na vida. Você assumir o que você é, como espírita, como cristão, como ser humano, como não importa o teu gênero, não importa a tua cor, nada disso importa. Quando você tem coragem de fazer isso, quem é que está livre? O que ouve ou você? Quem se sente livre quando você vive a verdade? Não dá liberdade interior? Não dá um alívio interior? Quem se sente preso? Aquele que te julga. Só que nós, para não sermos julgados, o que nós aprendemos a fazer? A nos prender. Então, ele vai dizendo o seguinte, mesmo os sarcasmos, aquelas piadinhas, o bullying que a gente sofre, vocês já sofreram bullying, não? Tem gente que lembra de quando era garotinho, né? Quando ia na escola. Hoje, quando a gente é grande, também. Muitas formas de bullying. A conversinha, nossa, você está gorda, hein? Você está magra. Né? É legal quando a mulher emagrece, a outra companheira fala, nossa, você emagreceu tanto. Eu fico percebendo qual deve ter sido o comentário por detrás. Porque a gente está sempre querendo observar o outro, porque ele é reflexo para a vida da gente. Nós somos reflexos. Na lei do progresso, os espíritos também, nas leis morais, do Evangelho segundo o Espiritismo, nas suas perguntas 714, 700 e um pouco mais, ele pergunta se é natural que no progresso a gente precise da gente que está no ser humano. Ele fala sim, para você crescer, para você se desenvolver, para você ter mais habilidades, depende de você. Acontece que Deus sabe que nós temos limites. Por isso que ele coloca o quê? Pessoas com maiores condições para vir
nos ajudarem. Faz parte. O que não podemos é querer só que os outros nos ajudem. E a gente criar tantas desculpas por aquilo que está dentro de nós. Quase sempre aquele que não teme confessar claramente ideias não são criticados, que não são os de todo mundo. Quer dizer, que vivem neste mundo da forma que é. Nem todos aqueles, quando você é verdadeiro, você não vai agradar a todos. As pessoas vão te criticar, elas vão ter medo, e elas vão achar que você... Aí começa a crítica interessante. Quando você é muito você, é verdadeiro, é sincero, sem querer agredir os outros, as pessoas começam a dizer de você o quê? Quando elas têm alguma dúvida. É metido ele, né? Ela, né? Ela pensa que sabe tudo, porque a pessoa está sendo verdadeira, porque ela não concorda com aquilo que o outro disse. O problema está como a gente discorda, o problema está como a gente acorda. É como a gente acorda. O acorda é justamente o acordo que a gente faz, o despertar. Tem gente que levanta de manhã, mas ainda está dormindo. Não é assim? Tem gente que faz prece de manhã, sim ou não? Não pede a Deus ajuda pelo dia? Vocês têm esse hábito? É muito gostoso, né? Você pede a proteção, não é assim? Então você já acorda o dia com quem? Com Deus. E dorme com o diabo. É uma beleza, porque a gente vai mudando o conceito da gente. E quando que a gente aprendeu a ter esses temores de não ser o que a gente é? De se importar tanto com o que os outros dizem. Aqui meu agradecimento ao Arthur, porque ele que fez esse slide, ele deu segunda-feira, eu peguei alguns slides, esse é um deles. Então aqui é o seguinte, desde criancinha, desde pequenininho, você quer pertencer. Sim ou não? Vocês lembram quando vocês eram criança? Do grupinho? Que vocês viviam na escola? Sim ou não? Sim, né? Depois que a gente fica com mais idade, ainda não continuamos querendo pertencer? Pertencer a um grupo, a uma família, a um trabalho. A gente não quer ser reconhecido por essas pessoas o tempo todo. O pertencimento é algo inerente à alma humana, porque ele foi feito para conviver com o outro. O problema é que, para poder ter isto, nós temos uma outra ideia na cabeça, que aí entra, infelizmente, a evolução do nosso planeta. E qual é essa ideia? Nós somos treinados que para sermos amados, nós temos que ser bitinho. Vocês são bitinho? Sabe bitinho? É tão bitinho. Obedece papai, obedece mamãe, viu? Faz tudo aquilo que manda. Não fala isso para os mais velhos, hein? Então você acredita que para ser amado, você precisa fazer o que os outros querem. E aí você deixa de ser você. É tão gostoso. Você acha que a criança que saiu com a cadeira pediu licença? Vocês acham? O que ele fez? Ele foi e pegou. Nós não, quem nós ficamos? Nossa, cadeira agora. Vai que cai. A gente começa a criar um monte de situações que bloqueiam o que a gente tem quando a gente é criança, a naturalidade. E vai crescendo, vai se desenvolvendo, e a maldade vai nos cercando pela ignorância humana, mais do que aqueles que são verdadeiros. Porque quando você é verdadeiro, seja na escola, seja no seu trabalho, seja na tua família, você não vai permitir a maldade tomar conta. Você não vai permitir que alguém queira conduzir você para algo que você não quer fazer. Você não vai deixar ser enganado se você está se vigiando. Agora, quando você não se vigia, o engano aparece na tua porta. Bate, você abre, ela entra. Tá ok? E aí, dependendo do dia, a gente vai usando as máscaras que a vida vai nos dando. Você vai colocando, hoje eu tenho que ser bacana, aí a psicologia vai chamar que é o quê? Dupla personalidade, mas o quê? Tem várias coisas, né? Ok? Aí fica aquela tabela. Por quê? Porque
você começa a viver o que você não é como espírito. E aí pior, você reencarna. Quem é reencarnacionista, entende isso, reencarna trazendo tendências do passado. Aquilo que você já treinou no passado. Isso é muito louvável, porque é isso que faz você crescer. Então, quando aquela vovozinha que você tem, que ainda tem um pouco de saúde mental, com quase 90 anos, e diz assim, eu quero cantar no Coral da Sol, do Itaporã. Vó, a senhora nem consegue ter mais voz, vó. Como ela é reencarnacionista, ela fala, agora não, mas já estou treinando para a próxima. Então é quando a gente vai desenvolvendo e crescendo. Essas máscaras, quando a gente cresce, ainda vão tirando as luzes que estão dentro de nós. O convite que é feito na noite de hoje é para você terminar teu ano o mais verdadeiro possível. Ser você. Olha que convite difícil. Já pensou você ser você? Já pensou a dificuldade da gente se olhar e entender que a gente pode ser a gente? É fácil? Não, né? Não deveria ser? Sim ou não? Se você se desencarnar, quem você vai levar junto? Que máscara? Você vai chegar para Deus, quem é que vai me receber? Peraí, não. Se é São Pedro, não, tem que ser Deus. São Pedro, eu vou botar uma carinha aqui, então, Deus, então vou botar a máscara do santo. Vai adiantar? Nada. Nada. Seja você o máximo possível durante o dia. Tira pelo menos um dia da semana, começa assim. Hoje eu vou aprender a ser eu, com aquilo que eu tenho dentro de mim. Hoje eu vou aprender a dizer sim, sim, não, não. Você vai gostar, o outro não vai gostar. Não é simples? Sim ou não? Mas a gente é tão condicionado diante da vida que nós vamos esquecendo isso. Então a gente vai tendo identidades fragmentadas, vamos tendo ansiedade, exaustão emocional, a gente fica desesperado. Se você chegar aí perto de alguém, perto de um grupo, no final do ano agora que você tem, Natal, numa família, em amigos, se alguém não te olhou, se alguém deu um presente para ela e não deu para você, você faz com o quê com os teus ombros? Eu não queria. Eu nem ligo. Aí você vai dizendo, gozado, né? Como essa pessoa não lembrou de mim. Por que será? Eu acho que é porque ela não vai com a minha cara. De repente não é por isso. De repente ela estava devendo um favor. De repente ela ganhou um presente da outra. Não tinha nem dinheiro para dar. Aí, de repente é tanta coisa. Mas qual é a primeira sensação que a gente tem? Por não se conhecer, a gente depende da reação do outro. Se o outro fala bom dia para mim, eu falo bom dia. Se ele não fala bom dia, eu falo o quê? Malcriado ele. Sem educação. Às vezes você entra dentro do elevador, de repente aquela pessoa que te fala sempre bom dia, que é alegre, naquele dia não está bem. Não te falou. E o que você pensa? Você já começa, será que eu estou cheirando mal? Será que tem alguma coisa esquisita? Será que eu falei alguma coisa? Será que ele não gosta? Você já traz para você quando o problema é do outro. Quando você tem dores muito profundas na tua alma, porque você vai formando a tua história, os mais velhos têm mais histórias para contar. Os mais novos têm histórias dessa e de outras reencarnações para contar. Por isso que é bom ser criança, porque as crianças só aprendem histórias novas. O cérebro infantil aprende muito mais do que nós, na idade que nós estamos. Muito mais rápido. Com muito maior facilidade. Por isso que a curiosidade, por isso que ele quer tudo. Pela necessidade de aprender. Mas quando você tem uma dor, quando você foi julgado, quando você é culpado, quando as pessoas te
fazem sarcasmo, como diz a lição no Evangelho, quando você percebe que você parece que não faz parte de um grupo, como a gente se sente? Sabe aquela sensação de quando você chega num grupo, que você percebe que o grupo não te aceita? Imagina você chegando aqui, por exemplo, e as pessoas não te recepcionando bem. Você imagina você tem tratamentos espirituais, um trabalho espiritual, e aquilo sendo mal feito, de alguma forma menosprezando, por qualquer que seja a situação. Imagina se você, de repente, cometeu algum erro na vida, seja ele qual for, adultério, seja o que for, e as pessoas saibam. Se a pessoa foi política e roubou, e as pessoas descobrem, como você se sente? Eu adoro esse silêncio. Por isso que ele é o mestre do amor. Porque ele sabia que cada ser humano tinha algo a ofertar. Quando ele chega nesta cena das samaritanas, os samaritanos, aqueles que não tinham nada a ver, não queriam saber de nada. E os judeus tinham por eles, assim, um antagonismo muito claro. E os samaritanos não eram amados. Quando ele chega perto dela, era quase meio-dia, as mulheres já tinham recolhido a água, e ela está sozinha. E ele vai lá proposital. Por que ele vai proposital? Olha que líder fantástico. Essa daí já sofreu um monte, já passou um monte. A hora que ela acreditar vai ser tão profundo, porque aquele que não passa muito, ele fica no meio termo. Aquele que já sofreu, que já passou, ele passa a vontade muito clara para frente. Aquilo que ele vive, ele é mais verdadeiro, mais intenso. Por isso que vale mais um pecador subir aos reinos dos céus do que 100 justos, porque o justo está ali. É o filho pródigo que volta e o irmão que recebe, reclamando porque que o pai não deu a carne para ele também do boi. Que exige do pai algo que o pai não deu. E o pai recepciona a volta. Vamos ver o que aconteceu nessa cena e relembrar? Como ele descobre o que a gente tem de melhor? Você me daria de beber? Você me ouviu? Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Me desculpe. Devia ter dito, por favor. Não é seguro você ficar aqui sozinho. Nem você. Por que não vem com os outros? E por que tão tarde assim? As mulheres não vêm ao poço quando é mais fresco, pela manhã? Bom, nenhuma delas quer ser vista comigo, então eu tenho que vir ao meio-dia. No calor, como você gentilmente me lembrou. Por que não querem ser vistas com você? Longa história. Eu ainda gostaria de beber água, se puder me dar um pouco. É incrível o que uma garganta seca faz. Eu não sou impura para você? Não será maculado por essa ânfora? Talvez algumas pessoas do meu povo digam isso sobre suas mulheres, mas eu não. E o que você diz? Digo que se soubesse quem eu sou, você teria pedido água a mim. Jura? E eu lhe teria dado água viva. Só que o senhor não tem com que tirar a água e esse poço é fundo. Além do mais, por que você precisa de mim se tem sua própria reserva de água viva? Longa história. Mas a água judaica é melhor do que a samaritana, né? Não foi o que eu disse. Por acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? A sua água é melhor do que a dele? Eu conheço Jacó. E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der
se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. Prove isso. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E o homem com quem vive agora não é seu marido. Já entendi. Vejo que é um profeta. Você veio pregar para mim. Não. Normalmente, a única coisa boa de vir aqui sozinha é que eu posso escapar de ser condenada. Eu não estou aqui para Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Mas são homens como você que tornam impossível que eu faça alguma coisa a respeito. Como? Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Dizem isso porque o templo está lá. Sim. Exatamente onde não é permitido. Eu vim para quebrar essas barreiras. E está próxima a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então, para onde é que eu devo ir quando eu precisar de Deus? Eu nunca recebi nada de Deus, mas mesmo se recebesse, eu não poderia agradecer. Qualquer lugar. Deus é espírito. Está chegando a hora, e de fato já chegou. Que não importará onde você o adora, mas que apenas faça isso em espírito e em verdade. Coração e alma, esses são os adoradores que o Pai procura. Não importará de onde você é ou o que você fez. Você acredita no que eu digo? Ai, moço, até o Messias chegar e explicar tudo e resolver essa bagunça, inclusive a minha, eu não confio em ninguém. Você estava errada quando disse que nunca recebeu nada de Deus. Esse Messias de quem você fala, eu sou ele. O primeiro se chamava Ramim. Você era uma mulher de pureza. Estava animada por se casar. Que? Mas ele não era um bom homem. Machucou você. E fez você questionar o casamento. E até a prática da sua fé. O segundo se chamava Fazard. Na sua noite de núpcias, a pele dele tinha cheiro de laranja. E até hoje, toda vez que você passa pelas laranjas do mercado, você se sente culpada por deixá-lo. Porque ele foi o único homem verdadeiramente devoto com quem você esteve. Mas você se sentia indigna. Por que você está fazendo isso? Eu não me apresentei ao público como o Messias. Você é a primeira. Seria bom se acreditasse em mim. Você escolheu a pessoa errada. Eu vim a Samaria só para encontrar você. Você acha que foi um acidente eu estar aqui no meio do dia? Eu sou rejeitada por todo mundo. Eu sei. Mas não pelo Messias. E você sabe essas coisas porque você é o Cristo. Eu vou contar para todo mundo. Eu estava contando com isso. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Não será só sobre montanhas ou templos. Logo. Só o coração. Você promete? Eu prometo. Este homem me disse tudo o que eu tenho feito. Ele deve ser o Cristo. Espera! Adeus! A sua água. Você esqueceu a sua... Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito.
espírito e verdade. É tão fantástico esse pedaço do Evangelho, porque ele vai procurar quem para falar quem ele era? Aquela que tinha condenações dos homens, que era triste, porque ele precisava daquele ser humano. E ele sabia o que tinha dentro dele. Será que ele sabe o que está dentro da gente? Será que ele olha para a gente com os mesmos olhos que nós nos olhamos quando a gente erra? Será que a gente necessita se condenar todos os dias pelas coisas que a gente não consegue fazer? Se culpar, se achar burro, se achar menor? O que ele espera da gente? O que ele quer da gente? É tão simples, ele quer o coração. Quando ele fala para Magdala, assim como quando ele fala para os outros discípulos. Só que a gente ainda não entendeu isso. A gente não viu a beleza da humanidade que está em nós. Nós não sabemos entender ainda a beleza de Deus por entender o que nós queremos ser. Então a coragem de se revelar, a coragem de se falar, de ser o que você é espírito e verdade. É quando você realmente consegue estar inteiro. É quando você não tem medo do que as pessoas podem ou não. Ah, você vai cair. Vai ter hora que você vai ter medo. Pode ter certeza. Porque ainda estamos nos formando. Vai ter sofrimento. Sim, vai ter. Vai ter raiva. Vai ter vitória. Vai ter momentos de grandes vitórias que você vai se achar o máximo. Mas como Maria falou para Chico Xavier, tudo passa. E a gente não entende que tudo passa. Por isso que quando a gente vem buscar Deus, Ele não está aqui. Lamento, mas Ele não está aqui. Você deixou às vezes Ele lá fora. Quando você não olhou o próximo, quando você fez uma atitude que não devia, com raiva, com ódio, quando você julgou, quando você tem medo. Esse chamado para a autenticidade, a coragem de se soltar, de se libertar, é algo que nós precisamos, estamos cada vez mais precisando disso. Não demora muito, não. Cada um tem seu tempo, sim ou não? Só que eu costumo dizer o que você está fazendo com o teu. Usa ele da melhor forma possível, dá o primeiro passo. Encara as pessoas que estão à tua volta, assim, não dá para ser todo você com alguém, pelo menos seja o melhor que você possa ser com outro alguém. Vai treinando isso, vai sentindo como é gostoso libertar, como é gostoso você deixar as pessoas serem o que são, como é gostoso você não precisar ter medo que elas não vão conseguir, porque elas vão, independente da gente não querer. Ou independente da gente sofrer. Liberta. Liberta que as pessoas encontrem o seu caminho. Por si só, cada um de nós, quando temos essa certeza, não estamos sozinhos. Por mais sofrimento que a gente tenha na vida, por mais que esse momento esteja difícil, quando você liberta, você pede a Deus uma única frase: me ensina o que eu tenho que aprender. Deixa eu ser livre, deixa eu ser eu, no meu melhor que eu posso. Deixa eu te servir fazendo isso, sendo o que eu sou, vivendo o que eu tenho dentro de mim, sem medo do que vão dizer. Porque enquanto você não for assim, você vai sofrer, vai reencarnar tantas e tantas vezes, porque você vai ter dificuldade em se libertar. E enquanto não aprender a lição se repete. Tudo que se repete muito na vida da gente é porque ainda não aprendemos. Comecem a repensar esse modelo de vida. Comecem a ver o caminho da frente. Comecem a ver que vocês têm algo que pode se tornar luz independente do que você tenha.
Independente do que você passa para os outros, mas muito mais do que você passa para você, porque isso é que vai fazer a tua consciência estar em paz. Você tem uma dificuldade? Seja você. Fale o que você acredita. Peça perdão quando errar. Perdão, era manga, viu, Pedro? Peça perdão quando errar. Não tenha medo do erro. Porque nenhum de nós aqui nasceu sabendo tudo. Ou sim? Até a inteligência artificial alucina. Inventa. Com todo o conhecimento que ela está adquirindo. Imagina a gente. Procura fazer desse final de ano um pouco mais pacífico na tua vida. Tira o peso da carga. Tira esse peso que parece que tudo precisa estar correto, está certinho, está tudo certinho. Não vai. Não vai. E você vai sofrer. Solta, liberta. Deixa essa tua alma ficar desse jeito. E te garanto, você vai errar. Te garanto, você vai negar aquilo que você acredita. Sim ou não? Você vai negar Jesus, sim ou não? E quando negar Jesus, o que você acha que vai acontecer? A samaritana saiu falando. E quando você nega Jesus, o que Jesus fala para você? Quando ele sabe que a tua alma não negou porque você quer destruir algo, negou por ignorância, por medo. Às vezes você está numa situação, você fica apavorado. Alguém está sendo roubado, alguém está acontecendo alguma coisa, uma injustiça, aí você fica apavorado e não toma iniciativa nenhuma. Porque você tem medo de se envolver com aquilo. Não é assim? Você vê cenas assim, nossa, vai que vai acontecer contra mim. Se é inverso, o que você gostaria que acontecesse? Você não gostaria que Jesus viesse e falasse assim, eu te entendo, dá para mudar isso aí, vamos mudar esse negócio? Vamos. Quantas vezes vocês negam Jesus por dia? Quantas vezes nós negamos o Cristo por dia? Nós vamos terminar, antes de fazer o passe coletivo, vendo outra imagem muito legal. Porque quando ele veio, ele teve a coragem, ele já sabia que ia acontecer. E ele foi muito inteligente. Embora não era o que ele queria, com certeza, por isso também o sofrimento. Que ele queria que as pessoas entendessem. E eu tenho uma tese de que se os judeus tomassem conta do Cristo, o cristianismo não seria o cristianismo. Porque seriam modificados. E havia uma necessidade dessas divisões todas no planeta. Mas não adianta, tem 1 bilhão de cristãos. Olha quantas pessoas. Quem não acredita em Jesus, aqui levanta a mão para mim. Quem não acredita. Quem nega Jesus? Não precisa levantar a mão. Vocês ficaram na dúvida. A maior prova da negação, depois que ele é preso, está naquele que um dia, quando Jesus pergunta para os discípulos, o que estão falando de mim aí fora? Ah, que você é um profeta, que você fala muito bem, que você é isso. E você, Pedro, o que me diz? Tu és o Filho de Deus, o Messias prometido. Ele fala, não foi você que falou, Pedro. Foi Deus que se manifestou em você. A partir de agora, o teu nome será Pedro, porque é pedra. Em você eu vou colocar, assentar a minha doutrina, pelo teu bom senso, porque você é verdadeiro, mesmo quando erra. Aí Jesus é preso. O que acontece quando Jesus é preso? Ele já tinha dito para Pedro o quê? Você vai me negar antes do galo cantar. Como vocês acham que ficou Pedro? Vocês acham? Aquele que amava, e as pessoas, peraí, eu te conheço, você não é aquele que seguia o mestre? Não, eu não torço para time nenhum. Não.
Ele fugia. Uma vez, o gato. 2 vezes, 3 vezes. Aí o galo canta. Você já pensou você viver com Jesus, vendo ele curando cegos, fazendo criaturas andarem, vendo a multiplicação dos pães? Imagina a gente aqui, sentado, ouvindo, já mexe com a gente. Imagina ele. E ter que negar. Vamos ver como é contado no Evangelho, essa passagem, logo após Pedro não querer falar mais com os discípulos, não querer saber mais nada, porque não se achava digno para isso. Confiaste em mim. E então, tu me amas, Pedro? Senhor, Tu me amas, Pedro? com certeza te amo, sabes disso. Tu me amas mais do que a qualquer outro? Me perguntastes 3 vezes, Senhor. 3 vezes. O mesmo número de vezes que te neguei. Sabes tudo, Senhor. Sabes que te amo mais que a própria vida. Então cuidais do meu rebanho. Guiai-os em meu nome. Essa é a tua missão. Eu falhei contigo, Senhor. Eu falhei. É por isso também que te escolhi. E por que escolho-te novamente. Mas em verdade lhe digo, quando eras mais novo, te vestias e ias para onde quiseste. Mas quando envelhecerdes, estenderás tuas mãos, e outro alguém te vestirá e te levará para onde não quiserdes ir. Assim seja, Senhor, assim seja. Eu peço agora que você pense o seguinte: quantas vezes Jesus vai ter que perguntar para a gente se a gente o ama? Não importa quantas vezes a gente errou, porque Ele conhece tanto o coração da gente, o que nós temos de bom. Por isso que é importante que quando você está num lugar como este, num momento como este, quando você vem de longe, às vezes, buscando a água viva do poço, da samaritana, quando você não acredita que vai ter saída nas coisas, que você pergunte-se: você ama Jesus? Você ama verdadeiramente aquilo que Ele trouxe? Será que Ele é mais significativo do que tudo na tua vida? Ou você ainda não consegue entender isso? Ou ainda falta mais tempo? Termino dizendo, não importa. Garanto, quando você conhecer cada vez mais perto esse mestre, mais você vai amá-lo. Obrigado a todos. Eu quero que agora os médios fiquem em pé onde estão. Uma música gostosa para a gente. Eu quero que os médiuns canalizem agora a força do mais alto, a divina do Cristo, de Maria, dos mentores, que coloquem toda essa energia como discípulos, como mensageiros do Cristo, a todos aqueles que aqui estão. Jorrando assim do mais alto, não da nossa coração, mas do mais alto. Uma voz que diz: eu te perdoo, eu acredito em você. Não tenha medo não, vai passar. Não importa de onde você veio, não importa o sarcasmo, não importa quanto você é perseguido, não importa o que acontece no teu lar, vai passar.
Nós colocamos nossas mãos estendidas agora para o alto. Pedimos a Deus neste instante, a Itaporã, a todos os companheiros espirituais da casa de Itaporã, da nossa mãe amada Maria, de todos os trabalhadores médicos, que você possa receber como se o Cristo estivesse, e Ele está, dando a você o que você precisa. Abre teu coração, abre com a vontade de quem quer permitir-se conquistar algo novo na vida. Fala com Deus, Ele te ouve. Peça e você vai obter. Bate, que a porta se abre. Fala que você o ama, que você ama Jesus acima de tudo e que quer cada vez mais ter esse amor no seu dia a dia, sendo verdadeiro, em espírito, em verdade. Que a luz do mais alto caia sobre todos nós, que o renascer do Cristo seja verdadeiro, e que você escolha, porque eu acredito que é o que você quer escolher, uma vida cada vez mais próxima de você. Erra, acerta, cai, levanta e saiba que tem uma direção a te seguir, e que a paz do teu coração possa te ajudar, e a todos os espíritos que estão ligados, porque Deus, o Pai da vida, ama todos, aqueles que te perseguem, aqueles que estão na ignorância, são filhos do Pai, que possam receber também, Senhor, o teu amor. Conduz aqueles que sofrem, Pai, pelo passado que culpa. Alivia, Pai, aqueles que veem a idade chegar e o futuro parece terminar. Mostra que sempre há um legado a deixar. Mostra, Senhor, a cada um desses teus filhos o teu imenso amor. Que assim o seja. Um bom Natal de renascimento a todos e um ano repleto de luz. Que assim o seja, Senhor.